Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos de volta. A Firjansese dá as boas-vindas ao Nutri Saúde Summit, o elo da indústria saudável. Vamos retomar a programação da tarde aqui na sala do Aquário, com a programação científica. Antes de eu anunciar a próxima palestrante, gostaria só de ressaltar que vocês já devem ter visto ao longo das apresentações, tem um QR Code para o envio de perguntas e também, espalhados por toda a casa, tem QR Codes para agendamentos lá nas práticas integrativas e sensoriais programadas no jardim. Nós teremos agora a palestra da doutora Anne Bello sobre nutrição plant-based e saúde cardiovascular, evidências e experiências na prática clínica. Vão anunciar aí a sua mini bio. Tema da palestra: nutrição plant-based e saúde cardiovascular, evidências e experiências na prática clínica. Anne Bello, nutricionista clínica, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ. Formação pelo Food and Spirit Practitioner Program, pelo Intuitive Eating Program e Health Coach pela Care Evolution. É pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia, responsável pela área de nutrição aterosclerose, nutricionista do Ambulatório de Prevenção de Doença Cardiovascular e Aterosclerose e professora do mestrado profissional em Ciências Cardiovasculares. Bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer a presença de vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde para falar sobre um tema tão relevante e que é permeado de dúvidas e uma série de controvérsias. Eu espero que, ao final desse nosso encontro, vocês tenham uma visão um pouco mais clara do que é o conceito de plant-based. Tá? Então, já apresentaram aqui a minha formação acadêmica. Eu, infelizmente, tenho alguns conflitos de interesse que eu sou obrigada a pontuar. Muitas pessoas não têm, mas eu tenho. Eu tenho uma alimentação 100% plant-based, compro meus alimentos em pequenos produtores locais e prescrevo esse tipo de plano alimentar para 100% dos meus pacientes. Tá? Então, tem conflitos de interesse, sim, na minha apresentação, mas eu acredito que não invalide pelo tipo de conflito. Vamos lá. Então, quais são as questões que permeiam quando esse tema plant-based surge? Ontem mesmo saiu uma nova matéria nessas revistas de grande circulação falando, dessa vez, mal do plant-based, e a gente vai entender o que está acontecendo. Então, primeiro, o que é uma dieta plant-based? Será que pode, não pode consumir carne? Quero falar também quais são as diferenças para a dieta vegetariana, tá, ou vegana. Será que é possível a gente obter todos os nutrientes a partir de uma dieta plant-based? Será que ela é restritiva, sem graça? Então, são alguns dos pontos que eu quero conversar com vocês hoje. Então, os conflitos eles começam a aparecer principalmente no que é permeado pela mídia, né? Pelas revistas, pelos posts. Então, por exemplo, a gente lê esse tipo de matéria. Vocês estão me escutando bem? Sim, maravilha. Esse tipo de matéria mostrando que, hospitais reduzem emissão com alimentação plant-based, ou seja, algo bom. Sei lá, dias depois aparece esse tipo de matéria. Sem carne. O Brasil é o principal país da América Latina no consumo de produtos plant-based. Aqui já aparece o termo. Ai, melhor. Estou tão presa ali. Foi? Estão me escutando? Está um pouquinho mais alto. Maravilha. Então, aqui já aparece esse termo de produto plant-based. E aí, olha, gente, é muita coisa. Isso é tudo no mês de junho, maio. Dieta vegetariana reduz o risco. Aí aparece vegetariano. Depois aparece que o hambúrguer vegano é ruim, eleva o risco cardiovascular. Depois fala que a mãe vegana é condenada porque matou o filho. Depois, dieta vegana pode causar deficiência nutricional. Então, quase que no mesmo mês, ela é boa, ela é ruim, e isso vai confundindo de verdade as pessoas. E aí, isso passa tanto pela revista, escrita muitas vezes, né, matérias por jornalista, mas também por profissionais de saúde. Isso aqui eu recebi de um grupo de WhatsApp. Que horror, era um médico. Recebi agora de manhã um e-mail da Abram falando sobre o Dia Mundial do Leite, como se fosse uma coisa muito ruim. Não tem problema nenhum. Por que é ruim?
né, as pessoas, enfim, consumirem leite. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, e que é a minha, como eu trabalho, o que eu acredito, então, o papel do nutricionista é transformar hábito, é promover saúde, é trazer paz e prazer na mesa. Então, se começa, não pode isso, se começa aquilo, não pode aquilo, fica mais complicado. Respeitar as escolhas alimentares do paciente, isso é muito importante, elas são individuais, não é do profissional. Realizar um diagnóstico nutricional adequado e sempre a prática baseada em evidências. E aí eu trago aqui, talvez vocês conheçam esse conceito da medicina baseada em evidência, ou da prática médica baseada em evidência, onde não é só qual tipo ou qual é a força do artigo científico, mas também se esse conceito ele é aplicável e se mais do que isso. Para você fazer uma nutrição baseada em evidência, a pessoa ela precisa concordar e ela precisa aderir. Só assim eu vou ter uma boa prática profissional. Tá. Bem, o plant-based ele é um termo relativamente novo, vou colocar aí uns 10 anos, talvez um pouco mais, que veio sendo mais abordado. Saiu esse trabalho no New England Journal of Medicine semana passada, então 13 de junho, trazendo aí conceitos e falando, essa é uma revisão narrativa muito bacana, recomendo que leiam, ele fala sobre vários tipos de dieta. E ele traz que a alimentação plant-based pode ter pequenas quantidades, ou não, né, de alimentos de origem animal, e possivelmente oferece um benefício substancial à saúde. São poucas dietas que têm um benefício substancial à saúde. Bem, o que a gente vai ver, dado, né, que tem uma grande relevância, semana passada sendo publicado aí na New England Journal. Quero trazer para vocês os conceitos, tá, do que é e o que não é plant-based. Quero trazer o que tem nas diretrizes abordando, defendem a plant-based, não defendem, recomendam, porque que talvez seja uma estratégia aí bem sustentável. E, em 10 passos, quero trazer algumas dicas bem para a prática clínica do profissional. O conceito, a gente está falando aqui de plant-based, mas a medicina do estilo de vida, ela traz esse conceito mais amplo do whole food plant-based. Whole food nada mais é do que o alimento inteiro, o alimento integral, né, que seria aqui já traduzindo, talvez, o alimento da forma mais in natura possível, que é exatamente o que o nosso guia alimentar fala. Não tem modismo, não tem invencionismo nenhum. Ele está um pouquinho devagar aqui, então não sei para onde eu devo apontar. Quero mostrar para vocês as primeiras confusões aqui, conceituais, sobre plant-based. Eu acho que deu uma travada aqui. Oi, acho que deu uma travada aqui. Opa, voltou. Então, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar, não é o X oposto, tá? Só mostrar construir com vocês o conceito de uma dieta plant-based. O primeiro ponto é que ela não adianta ser sem carne, ela precisa ser vegetal e integral, e a qualidade importa. Tá? Então, por exemplo, refrigerante e batata frita seria o trash vegan, é tecnicamente isento ali, é tecnicamente de origem vegetal, não animal, mas não é a sua versão whole, né? E não é plant-based. Sucos de caixinha, de uma maneira geral, sem conflitos aqui, por favor, eles são alimentos, eles não são animais, mas também não faz parte do conceito de plant-based, né? Por exemplo, barrinhas de aveia, banana, biscoitinhos, que são tecnicamente sem ter carne, sem ter nada ali de origem animal, mas não são considerados plant-based, né? Então, cardápios como esse aqui, muito comum da gente ver, isentos de alimentos de origem animal, mas recheados de alimentos ultraprocessados. Então, isso aqui não é uma dieta plant-based. Eu espero que vocês estejam entendendo aonde que a gente vai chegar. Tá? Então, isso já foi tema, está sendo discutido, foi publicado essa semana, se eu não me engano, ontem, no Lancet, um trabalho discutindo exatamente sobre alimentos ultraprocessados à base de plantas, tudo bem, ou à base de vegetais, como vocês queiram chamar, mas isso já é tema de grande discussão no JAMA, essa publicação de 2019, que é uma das principais revistas, né, do mundo, dizendo que será que as dietas, essas alternativas à base de plantas, na base de vegetais, para substituir
a carne, poderia fazer parte de uma dieta saudável e sustentável? E a resposta é que não. Por quê? Porque eles são considerados alimentos ultraprocessados. Tá? Então, é muito importante. E aqui, lá em 2019, ou seja, passaram 5 anos, e a gente está discutindo exatamente a mesma coisa, porque você você isola, né, a proteína vegetal ali, ao invés de estar consumindo o alimento integral, o alimento inteiro. Então, se você pegar até aqui de maneira meio dando uma cutucada mesmo, aqui pegando tabela de nutrientes, não informação nutricional de ingredientes, né? Você vê que a quantidade, por exemplo, de gordura saturada nos 2 produtos é igual, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Entenderam? Tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba também caindo aí nos rótulos, nas promessas, e o profissional de saúde não pode cair. Então, mais um trabalho discutindo exatamente que as dietas vegetarianas não são todas saudáveis. Mais uma vez aqui, eu não tenho nada contra a dieta vegetariana, nem o veganismo, isso é uma escolha individual. Tá? Eu só estou trazendo um conceito aqui do que é o plant-based. Tá? Então, a gente deve, sim, desencorajar ativamente o consumo de alimentos refinados e altamente processados. Então, esse é o trabalho que acabou de ser publicado no Lancet pelo professor Carlos Augusto Monteiro, da USP, né, que foi tema aí também já de publicação nos jornais de grande circulação, só que com um nome um pouco diferente. Aqui ele fala implicação do consumo de alimentos ultraprocessados, considerando aqueles à base de plantas, tudo bem? O que acontece no título é um pouquinho diferente das matérias, né? Ela não traz exatamente esse conceito, que é o que a gente já sabe, né? Que nossos achados, né, que eu peguei o resumo da conclusão, mas que o consumo dos alimentos industrializados, né, que eles chamam de, aqui nem tem a siglazinha, UP, né? Então, os alimentos ultraprocessados à base de plantas, eles precisam ser desencorajados, né, UPF, perdão, tanto quanto os alimentos processados de origem animal. Então, aqui, nesse trabalho, ele dissocia o que seria uma alimentação à base de vegetais less healthy, né, menos saudável, e mais saudável. Né? Então, o menos saudável seria a base de sucos, grãos refinados, batatas chips e assim por diante. E olha que interessante... eu acabei tirando o gráfico. E é interessante que aquelas pessoas que têm o consumo de alimentos de origem vegetal não saudável, você tem a mesma mortalidade do que aqueles que têm o consumo, por exemplo, de alimentos, enfim, uma alimentação com carne. Tá? Então, o peso é igual. O Whole Food vem desse conceito de não ter uma lista de ingredientes, porque eles são o ingrediente, né? A banana, a melancia. Então, isso aqui, gente, ali, porque eu estou apertando sempre o pointer, ele está travando, eu vou parar de apertar o pointer. Então, suplementos, eles podem fazer parte, sim, quando bem indicados. Né? Mas a gente vê muitas pessoas substituindo aí uma série de alimentos ou restringindo alimentos e consumindo suplemento. O Whole Food é esse lado de cá. Lá, não necessariamente é Whole Food. E por que alimentos vegetais e integrais? O que as evidências nos mostram sobre os potenciais benefícios? Né? O que embasa esse tema, por exemplo, aqui? Então, esse é o trabalho obrigatório de leitura, assim, que eu considero muito, muito importante, também publicado no Lancet de 2019, que fala sobre os efeitos da alimentação em uma penca aí de países no mundo. Eu vou disponibilizar, depois eu vou colocar um QR Code, vou disponibilizar todos os artigos para quem quiser depois baixar. Tá? Eu ainda não coloquei no Drive, mas eu prometo que eu vou colocar até segunda-feira. Mas o que ele chama atenção? Olha lá, o padrão alimentar ele confere um risco maior do que a pressão, do que o tabagismo, do que o IMC propriamente dito, do que o LDL. Então, o padrão alimentar, a gente mudar o padrão alimentar, independente exatamente do valor de LDL e colesterol, é muito importante. Essa semana eu atendi um paciente que comia 2 sacos desses chips e tem um LDL normal. E aí, então não precisa mudar o padrão alimentar? Não, o padrão alimentar ele precisa ser modificado independente de parâmetros laboratoriais.
E aí, quando a gente fala de padrão alimentar, olha que interessante que a publicação nos mostra como segundo gráfico. O primeiro ponto mais importante, que mais confere risco de mortalidade, sal. Aí vem a gracinha da água com sal, que sei lá o que tem que tomar. Os alimentos ultraprocessados, que são riquíssimos em sal, às vezes perfazendo 50% da necessidade. Então, aqui entraria o conceito dos ultraprocessados, que a gente precisa, de alguma forma, orientar e estar atento também na sua versão plant-based. Segundo ponto é porque a dieta é baixa em grãos. Está todo mundo tirando os grãos, por quê? Por causa do glúten, por causa do carboidrato. É baixa em fruta, porque é baixa em castanhas e sementes, porque é baixa em vegetais. Então, esses primeiros pontos aqui são os mais importantes que adicionam risco cardiovascular, que é exatamente o que uma alimentação plant-based protegeria. Então, eu não estou aqui inventando o conceito, eu estou simplesmente pegando exatamente o que está no Guia Alimentar, publicado em 2014, tem 10 anos, que fala: a base deve ser de alimentos in natura, minimamente processados, em grande variedade, né? Predominantemente de origem vegetal. Isso é basicamente o plant-based, tá? É basicamente não, é exatamente. Então, balanceada, saborosa, culturalmente apropriada. Então, não tem muito mistério. Mas, às vezes, com esse termo plant-based, pode achar que é um termo meio americanizado, que não é muito legal. Como que a gente traduz isso para o português? Plantas, eu não como samambaias. E aí fica todo mundo com preconceito, enquanto não deveria ter preconceito absolutamente nenhum, né? E aí, se a gente começar a olhar a literatura científica toda, gente, as Blue Zones, que são as regiões mais longevas do mundo, têm alimentação à base de vegetais, não é vegetariana. A população de Okinawa, no Japão, come porco, mas come 30 gramas por semana. 30 gramas por semana, é um pouquinho diferente de 250 gramas por dia, mais 4 ovos, mais, enfim, infinito que se consome por aqui. Guidelines 2021 sobre saúde e prevenção cardiovascular, a dieta deve ser whole grain products, alimentos inteiros, não processados. Tabelinha para ser mais clara aqui para vocês, talvez seja pequenininho, adotar uma dieta com mais vegetais e menos animais. Está aí, diretriz de cardiologia, não tem invenção nenhuma. Você vê que as diretrizes, algumas, já param de falar em dieta mediterrânea, dieta DASH. Por quê? Porque a mediterrânea é uma dieta recomendada para aqueles países banhados pelo mar Mediterrâneo, que tem aqueles alimentos culturalmente, enfim, consumidos. A dieta DASH é a população americana, que tem lá X laticínios por dia. O plant-based é o único conceito que traz de maneira universal e que respeita a cultura de cada uma dessas regiões. Então, devido a essa consistência de dados, né, uma série de trabalhos já, 2017, mostrando que os profissionais precisam entender, né, o benefício e como pode ser bem mais simples a gente estar orientando uma dieta plant-based. E aí, mais uma vez, próprio diretriz de diabetes tipo 2, olha lá, aparece plant-based diet. Esse conceito ele vem aparecendo com frequência, né? E por quê? Porque ela é simples, né? Então, a base de frutas, vegetais, grãos, feijões, castanhas e sementes. Precisa ser a semente, sei lá de onde, importada da China, não. Pode ser a semente da abóbora que sobrou, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência e essa orientação. Quem quiser, depois escaneia o QR Code, eu vou colocar depois de novo, né? Eu vou disponibilizar os artigos selecionados para a aula, tá? Para quem quiser baixar e ler com calma. Então, por que ela é muito interessante? Porque ela é naturalmente pobre em gordura saturada, naturalmente pobre em gordura trans e colesterol, ou isenta, obviamente, de colesterol, rica em fibras e rica em antioxidantes. E aqui a gente pode pensar já em questão de microbiota, tudo que esse tipo de padrão alimentar vai ter um impacto positivo, né? E não é muito complexo, né? Você retirou a proteína de origem animal e aumentou a quantidade dos feijões, talvez não exatamente nessa proporção, porque a gente precisa calcular a dieta dos pacientes, adaptar, né, a uma gestante, a uma criança, se é que precisa sair o alimento de origem animal, porque, mal bem, mesmo esse prato aqui, vocês concordam que ele é predominantemente à base de vegetais? Ele é. Então, não necessariamente a gente precisa retirar o alimento de origem animal. E qual o impacto disso cardiovascular? Gigante, né? Esse é um trabalho publicado também no JAMA, já tem outras publicações seriadas sobre ele.
mostrando que a substituição de 3% da proteína da carne vermelha por proteína vegetal reduz em 15% o risco de mortalidade cardiovascular. Então, não quer dizer que eu preciso retirar e não consumir em hipótese alguma, ou parar de comer a carne e comer um hambúrguer processado, porque isso não vai diminuir o risco, vai aumentar o risco. É a gente substituir parte dos alimentos de origem animal por proteína vegetal. Tudo bem? Ótimo. Então, alguns conceitos, né? Então, o que seria o plant-based? É um padrão alimentar centrado em alimentos de origem vegetal, baseia-se em frutas, verduras, legumes, grãos, feijões, sementes, castanhas, cogumelos, algas, e os alimentos açúcares, alimentos de origem animal, devem ser excluídos ou minimizados. Ok. Então, aqui não se trata de, Anne, mas na minha experiência, quando eu tirei a carne, eu não sei o quê, não se trata disso. Tá? A gente está aqui trazendo as evidências, tá? E não exatamente o que uma pessoa disse que fez, tá? A dieta, sei lá, carnívora e ficou rico, feliz, magro, sei lá. Então, a gente está falando aqui de evidência científica. E por quê? Que mecanismos são esses que explicam, está nos guidelines, né? Primeiro, olha que interessante, não sei se já tinham visto sobre esse ponto de vista, mas quando a gente compara o alimento, por exemplo, os feijões, versus, sei lá, o frango, o peixe, não importa. O alimento rico em proteína vegetal, aqui eu falei do feijão, mas poderia ser um outro, ele é mais equilibrado, porque ele tem carboidrato, ele tem menos gordura do que o alimento de origem animal, ele tem o ferro não M, que não é oxidável, né, igual ao ferro M, ele tem fibra, que os alimentos, né, ricos em proteína animal não têm, tem antioxidante, que do outro lado não tem, o outro lado não tem fitoquímico. Então, por que se fala tanto, sei lá, que as gestantes têm que comer carne, porque carne tem mais nutrientes? Não sei. Tem um outro conceito muito importante, é o conceito da densidade calórica. Então, para dietas de emagrecimento plant-based, certamente é a melhor opção. Olha aqui, 100 calorias, por exemplo, de frango, você vai estar ali ocupando, sei lá, 10% do estômago. Se eu tenho 100 calorias, 400 calorias vegetais, talvez nem caiba dentro do estômago. Tem um conceito, claro, da microbiota, que eu não vou estender, porque teremos vários palestrantes maravilhosos para discutir apenas esse tema, mas a gente já tem clareza, né, sobre a importância das fibras que fermentam. Então, não precisa ter essa guerra contra a fibra e contra o abdômen distendido. Está tudo bem, a barriga fermenta, porque a gente tem bactéria. Tá? E essas substâncias que fermentam, elas são fundamentais para controle de colesterol, são fundamentais para a flora bacteriana, muito mais do que uma série de probióticos que a gente vê por aí. E o problema está ali, muitas vezes, naquela suplementação excessiva de BCAA, de whey protein, assim por diante, porque o aminoácido, alguns aminoácidos, eles são precursores do TMAL, né? E a gente já sabe da trimetilamina oxidase, e que já há muitos anos a gente sabe disso, isso vem também do metabolismo da colina. Você tem a formação de células espumosas, diminuição de transporte reverso de colesterol, disfunção endoteliais, disfunção do endotélio, né? Produção de espécies ativas de oxigênio. Então, não é, assim, o alimento de origem vegetal, ele vai acabar sendo muito mais equilibrado e fazendo essa proteção do ponto de vista intestinal também. Aqui está o mecanismo, depois, se vocês quiserem ler com calma, mas os alimentos, principalmente vindo do ovo e da carne, eles são as principais fontes da produção dessa trimetilamina, que vai ser oxidada a nível hepático. Tá? Então, os efeitos da dieta vegetariana vegana saudável aqui, né, rica em fibra, ela acaba tendo um papel muito importante, porque promove esse efeito pós-biótico de diferentes metabólitos, e porque ela é naturalmente rica em ácido graxo de cadeia curta, fitoestrógenos e os iotiocianatos. Tá? Que também está presente nas brássicas e que, né, na dieta FODMAP, ela é retirada do cardápio. Bem, os polifenóis, eles também estão presentes apenas nos alimentos de origem vegetal, né? Então, se a gente faz uma combinação aqui fácil, café, chá preto, não estou dizendo que tem que fazer shot não, tá, gente? Mas amora, chocolate amargo, a quantidade de polifenol que a gente tem no reino vegetal, a gente não encontra nada disso no reino animal. Então, assim, a recomendação, vamos seguir as fibras, os alimentos ricos em fibra, para ter um bom padrão alimentar. Nos últimos... A Luciana está até aqui, uma das autoras dos artigos que eu vou mostrar. Nos últimos anos, né, ano passado eu exonerei no Instituto Nacional de Cardiologia, onde eu fazia pesquisa clínica, e a gente publicou
ia dar uma esnobada que centenas, não publiquei centenas não, mas publiquei para lá de uns 50 artigos, sempre com a proposta do estudo do alimento funcional, né? Então, trabalhamos com castanha do Brasil, com efeito antihipertensivo, gergelim, que foi o estudo da Luciana. Então, a gente vem trabalhando muito, né? Eles ainda estão publicando bastante sobre esse tema e o impacto do alimento de origem vegetal no manejo, por exemplo, da pressão arterial, do perfil lipídico. O gergelim, que seria um alimento... É um alimento muito barato, muito versátil, e que a gente às vezes esquece dele. Vamos lá. Queria trazer aqui para vocês o porquê, também em relação à sustentabilidade, talvez seja um pouco óbvio. Deixa eu tentar voltar. Quando a gente estuda sustentabilidade, a alimentação plant-based é a alimentação de escolha. Tá? É claro que a gente precisa também respeitar a sazonalidade, o consumo de alimentos regionais, então nada de importar sal do Himalaia, né, porque a gente não está trabalhando com uma dieta sustentável. A alimentação contemporânea, ela é insustentável sob o ponto de vista de produção, de processamento, de saúde. Então, a gente tem que ter bastante atenção nisso. E também, quando a gente fala de produção, exploração de força de trabalho, monocultura, a própria criação dos animais, né, tem um elevado impacto ambiental. Você já teve a apresentação da Alessandra, provavelmente ela vai explorar isso com um pouco mais de detalhes. E, mais uma vez, fatos, a adoção de uma dieta sem produtos animais, poderia estar reduzindo em até 50% a emissão de gases. Eu preciso prescrever necessariamente uma dieta sem alimento de origem animal? Não. Quem vai decidir é o paciente, é a pessoa. E eu também, se eu vou comer ou não. Né? Então, isso já vem sendo abordado. E parece que eu gosto muito da palavra coerência, e eu acho que a gente tem que ser coerente com o que a gente prescreve, com o que a gente prescreve para que a gente consome. E a dieta plant-based ela acaba ficando no centro de quando a gente fala de saúde planetária, saúde individual e saúde populacional. Tá? Então, acaba sendo uma escolha coerente. Então, a própria Organização Mundial de Saúde traz a questão da sustentabilidade, com uma dieta de baixo impacto ambiental, e fala que a dieta ela precisa ser nutricionalmente adequada, segura e saudável. Então, mais uma vez, aí o papel do profissional de estar montando esse planejamento. Esse é um trabalho também bem importante, um documento, né, que é o Alimento no Antropoceno, uma publicação do Eat Lancet, discutindo sobre o futuro aí da alimentação e propondo a quantidade de alimentos de origem animal, ela perfaz mais ou menos 8%, nessa proposta, 10% dos alimentos ingeridos. Tá? Então, talvez só ovo no café da manhã a gente se distancie muito de um plano plant-based. E aí, eu fico até emocionada quando eu vejo, né, trabalhos que falam assim, feijões, o veículo para a transição da sustentabilidade, né, que acaba sendo um alimento tão fácil, relativamente barato, talvez alguns de preparo mais rápido, como uma lentilha, que são uma das fontes aí que a gente tem importante das proteínas vegetais, e muito mais do que isso, né? Eles são proteínas de baixo custo, precisa de pouca água, pouco fertilizante, maior fonte de fibras que a gente tem. Então, como que a gente está encaixando, incluindo esses alimentos dentro de uma transição, dentro de uma alimentação plant-based? Bem, vamos para os 10 pontos. Quanto tempo eu tenho? Alguém? Que horas são? 10 minutos? Então, eu tenho 10 minutos para defender aqui 10 pontos sobre como a gente deve orientar na prática clínica. O primeiro ponto que a gente, na verdade, viu, conceitos. Então, ela precisa ser predominantemente de origem vegetal, ela pode ou não conter alimentos de origem animal, e ela deve ser com o mínimo de alimento ultraprocessado. Tudo bem? Entendemos os mecanismos passando por fibras, passando por composto fitoquímico, passando por polifenóis, e a principal estratégia que é naturalmente pobre em gordura saturada e naturalmente rica em fibra. Tá? Então, vamos lá, entender como que a gente vai orientar na prática. Primeiro ponto, primeira questão importante, já mostrei esse cardápio, a gente tem que estar atrás de planejamentos alimentares que não tem carne, mas também que não é saudável, que esse é o primeiro ponto. Então, biscoitinhos ricos em proteína, shake rico em proteína, não sei o que rico em proteína, barrinha rica em proteína, mas mesmo de origem vegetal, a maior parte deles são
ultraprocessados. Então, isso não deve ser a base da alimentação. Eu não sou contra, mas não deve ser a base. Não deve ser o consumo diário. Esse é o primeiro ponto, publicado semana passada no Lancet, por um pesquisador brasileiro. Segundo ponto muito importante, gente. Precisa calcular o planejamento alimentar, porque pode, dependendo de como é feito, ter inadequação da quantidade de proteína e de uma série de outros nutrientes. Por exemplo, se eu, de alguma forma, resolvo fazer uma transição, porque, pasmem vocês, isso acontece, porque escutou um vídeo no YouTube e a pessoa começa a fazer a transição por conta própria para uma dieta vegana. Ou escutou, não sei o quê, um Reels que mandou consumir, sei lá o quê. Então, assim, como profissional, e aqui eu sei que deve estar público misto, mas eu estou vendo várias carinhas conhecidas de nutricionista. Então, tapioca com azeite, arroz, legumes, bolinho, sem ovo aqui no caso, mesmo com ovo, vai aumentar ali em 6 gramas, quinoa com cogumelo. Isso aqui é um plano alimentar com 21 gramas de proteína, isso é extremamente inadequado para perda de peso. Talvez para uma criança de 20 quilos seja bom. Nem sei, porque também vai faltar ferro, provavelmente. Mas é altamente inadequado, então a gente precisa necessariamente calcular. Terceiro ponto importante. Estou calcular ainda, deixa eu mostrar para vocês aqui. É importante que a gente conheça, né? Hoje de manhã eu estava dando aula no internato, na UERJ, no UP, onde eu sou professora associada. E quando eu pergunto para os alunos, quantos gramas de proteína tem uma concha de feijão? Ninguém responde. Quantos gramas de carboidrato, sei lá, tem numa fruta? Fica silêncio. Então, como profissional, a gente precisa conhecer, né, lá, nutrição e dietética, bromatologia, lá, quantos gramas tem em uma xícara, uma concha, 5 conchas, sei lá qual vai ser a medida caseira de vocês que vocês vão usar. Mas vocês precisam conhecer para ter segurança na hora de montar o plano e na hora de conversar com o paciente, porque defendendo que não vai ter inadequação, caso ele deseje tirar os alimentos de origem animal do cardápio dele. Terceiro ponto. Essa aqui é boa, que é a técnica dietética. Então, falar, ai, a gente não aprende nada na graduação, tem um monte de curso, tem que fazer, a gente aprende tudo que precisa na graduação. Tudo. Vocês não têm, todo mundo teve aula de técnica dietética? E por que é tão importante a gente aprender sobre remolho? A gente vai aprender sobre cortes. Como que você vai falar para o paciente consumir legume e verdura? Coma mais, coma livre, coma à vontade. Não, eu tenho que dar opção, eu tenho que falar de corte, eu tenho que falar de tempero. Não é a cenoura, é a cenoura bastonete, cenoura julienne, cenoura, sei lá, macarrão de cenoura. Sei que tem gente que não gosta, mas podemos chamar do que a gente quiser, lasanha de cenoura. Estimular o consumo, né? Porque a cenoura cozida, sim, não é todo mundo que gosta. Ainda na técnica dietética, como que a gente estimula as especiarias, os temperos. Quanto que a gente gasta em consulta para fazer essa montagem do plano com o paciente e valorizar os pontos que são fundamentais para a saúde da microbiota dele, que é isso aqui. Tempero e especiaria. Você pode ter certeza que tem uma ação muito mais impactante do que uma cepa única de probiótico. Tá? Então, o que vem não é só falar para consumir louro. O louro vai ficar bom com o quê? A gente sabe disso, se não sabe, procura. Tem dezenas de livros e sites e, sei lá, blogs que falam sobre isso. Então, gastronomia como aliada, gente. Eu sei que a gente não tem aula exatamente de gastronomia, mas o profissional ele precisa saber cozinhar, ele tem que gostar de cozinhar, ele tem que gostar do alimento. É assim que a gente vai fazer uma boa educação nutricional, independente do motivo que o paciente esteja sentado ali na sua frente. Se é para engordar, se é para emagrecer, se é por causa de colesterol, se é uma criança, um adulto, um idoso. Então, a gente tem infinita. Minha filha faz aula de culinária, né, na escola. Então, infinitas preparações. Um grão de bico mexido é uma opção para o ovo, será? Quem vai fazer? Por quê? Quem gostaria? Não, eu distendo ele no grão de bico, eu não consigo. Um cracker. Enfim, eu sou meio viciada em grão de bico, talvez tenha opção demais aqui. Mas a gente está trabalhando, pensar aí nas preparações, né? Acho que, óbvio, vocês sabem disso, o nosso instrumento de trabalho é o alimento, né? E a gente tem que trabalhar com ele, com a criatividade no preparo. Então, não é coma legumes. Abobrinha, como vai comer? É macarrão? É uma abobrinha grelhada? É um hambúrguerzinho? Sei lá. Enfim, vocês conhecem muito mais do que eu. Tudo isso. E o mesmo vale para os feijões. A gente quer falar tanto que o paciente tem que comer feijão, porque feijão tem fibra, porque feijão tem fitoquímico, feijão tem não sei o quê. Como consumir o feijão? Ele não gosta de feijão preto. Faz um quibe. Faz um hambúrguer, faz uma sopa, faz uma torta. Tem tantas formas de a gente preparar e trabalhar com
com a alimentação plant-based, né? E aquilo ali, às vezes, o paciente acha que é isso, acha que aquele negócio ali, e não é, né? A gente tem que trabalhar com o alimento ao nosso favor. Né? E como que a gente faz isso? Orientando, né? Olha como o Tom olha para essa ameixa. Tom, meu filho do meio. Então, será que eu como? Será que eu não como? Como é um pouco mais sazonal, não vê sempre, né? Mas ele está ali com um olhar curioso. Como que a gente gera essa curiosidade nas pessoas para fazer, sei lá, uma panqueca de semente? Não necessariamente ela precisa comer a semente crua, as castanhas na boca, 2 horas, 5 horas da tarde. Como que a gente pode estar preparando esses alimentos? Né? Então, gente, temos que trabalhar com comida, temos que trabalhar com preparações. Eu estou no ponto 3, no ponto 4. Ponto 5, né, o 4 era gastronomia. Ponto 5, a gente precisa ter um olhar ampliado sobre o comportamento. Por que essa pessoa come? É pela cultura, pela disponibilidade, pelo preço, pela crença, pela culpa, pelo cheiro, pela aparência. Então, se não for atrativo o teu planejamento alimentar, ele vai fazer durante uma semana, vai fazer durante 2 semanas, e aí ele vai sair, vai falar que a dieta é chata, vai procurar outro nutricionista. Então, como que a gente trabalha? É toda essa educação, né? Porque a gente não come, porque o alimento ele ativa os nossos clock genes. E a gente não come porque determinado alimento vai fazer, sei lá, ativar a L-carnitina na nossa mitocôndria e gerar a biogênese, então, sei lá, o que as pessoas falam por aí. Não é. Primeiro, que não é verdade essas relações, e segundo, que ninguém come por causa disso. Né? Pior que a gente vai ter que comer até 100 anos, 6 vezes ao dia, até os 100 anos. Então, a gente precisa aprender a comer e não desaprender. 6º ponto, além do comportamento, cara, como é o estilo de vida dessa pessoa que está procurando apoio no consultório, no ambulatório, no hospital, onde quer que ela esteja. É uma pessoa que busca praticidade, falta de tempo? É uma pessoa ansiosa? Com certeza, né? Ansiosa, estressada, até no filme novo. Esqueci, me deu branco. Divertidamente, agora tem ansiedade, estresse, insatisfação. Pessoa que está muito exposta ao marketing, como que a gente vai cuidar disso? A gente tem que ter esse olhar ampliado, além da comida, além do comportamento alimentar, e entender mais sobre um pouco desse estilo de vida, quão sustentável é, né? Viver, né, de delivery, mal ter tempo para as coisas, negligenciar sono, em tudo que vocês já sabem que meu tema não é de estilo de vida, mas não tem como eu falar de qualquer coisa sem falar de estilo de vida. Ponto. Ups, eu vou passando aqui, eu fico achando que eu estou voltando, mas eu... Ponto 7, promova a adesão. Né? Então, o profissional ele precisa conhecer, ter ferramentas, tá? Para fazer com que a pessoa tenha adesão. Então, como que se faz o aconselhamento nutricional? Porque é sobre isso. É sobre o paciente voltar no mês seguinte, em 2 meses, em 3 meses, você conseguir mudar o hábito não só dele, como da casa toda. E existem ferramentas, existem técnicas de automonitoramento, de controle de recaída, e assim por diante, infinitas técnicas que a gente precisa conhecer para poder trabalhar. Isso é tema de revistas científicas, né? E acaba que a nutrição ela não é abordada na faculdade de medicina. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas não é. Então, cabe a nós fazer essa educação nutricional. E a gente precisa, como 8º ponto, lutar contra o nutricionismo e não fazer mais nutricionismo quando a gente fica falando lá que a chia tem poderes. Essa semana foi a uva passa, tem poderes mágicos, é a fruta, sei lá, da vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse nutricionismo, tá? Porque isso é reducionismo nutricional, isso confunde o paciente, porque uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é ruim, e a gente tem que ter muita atenção para não cair nessa confusão de conceitos. Isso aqui ninguém faz mais, mas eu lembro quando eu era estudante, isso aqui era muito feito, que era a tal da dieta qualitativa. Eu acredito que estamos em 2024, ninguém faça mais isso, porque é trocar integral por desnatado, creme de leite por creme de leite light. Será que essa é a saída para fazer uma reeducação alimentar? É fazer troca nutricional? Eu acredito que não. Então, esse trabalho é antigo, tem 10 anos, mas do CATS, e ele junta os trabalhos todos, compara uma série de dietas, é um artigo apenas narrativo, mas eu gosto desse conceito, que é o que o Michael Pollan traz, como a comida não muito, principalmente vegetais. Então, isso está sendo falado já há muitos anos, eu estou só reproduzindo aqui. Então, o 9º ponto, tem uma carreira sustentável, seja coerente com o que você fala, com o que você prescreve, com o que você faz, né? Seja consciente,
tenha consistência também dos seus hábitos, porque é muito fácil cobrar do outro e não fazer, né? Como que a gente coloca também a alta performance na nossa vida, como que a gente coloca o autocuidado, como que a gente trabalha todo esse planejamento, essa organização na nossa vida e com o paciente, né? Não dá para a gente estar em burnout e tentando cuidar do outro. Primeiro a gente cuida da gente para cuidar do outro, né? O conceito de saúde entre os profissionais de saúde vem mudando e a gente tem que acompanhar isso. Então, 10. Plant-based, meu último slide, ela é 100% baseada em evidências. Eu acredito que é um planejamento, um plano, um padrão alimentar que tem todas essas evidências. Algumas eu trouxe aqui, tem milhares de outras. Como eu disse, minha palestra é 100% com conflito de interesse. Mas eu entendo que ela é muito simples, é uma coisa muito verdadeira, porque ela está muito coerente em tudo. Você vai para a diretriz, você vai para o intestino, você vai lá para a questão de saciedade, ela está bem coerente com tudo que a gente precisa para lidar com o paciente. Precisa de criatividade e a gente sempre tem que ter esse conceito, né? Eu acho que central, que é individualizar o cuidado, buscando saúde e o bem-estar do paciente. Deixei os meus contatos aqui para quem não tem, e eu fico à disposição para, não sei se tem dúvidas, mas então vocês me encontrem por aí. Obrigada pela atenção, gente. Muito bem, a gente tem umas 2 perguntas aqui, mas também oferecemos a audiência aqui na sala para fazer alguma pergunta para a doutora Anne. Muito obrigada. Bom, pela sua fala toda, né, a primeira pergunta, eu acho que a gente pode imaginar a resposta, mas qual tipo de farinha você indica? Talvez ela fez no início da palestra essa pergunta, talvez. Vamos dar um desconto. Vou contar uma história para vocês aqui rapidinho. Minha filha faz aula de culinária na escola. E aí eles aprendem várias receitas doces, salgadas. E aí ela aprendeu a fazer uma receita de pizza, né? E a pizza levava farinha de aveia. E aí lá em casa ela queria fazer a receita e não tinha farinha de aveia, porque, sei lá, se tinha, não compro muita farinha lá para casa, não faço nada, não uso farinha. Mas ela queria fazer a receita, mas tinha farinha de trigo, porque eles fazem muito chapati, que é aquele pãozinho indiano, né, que só leva farinha e uma pitadinha de sal. E aí ela, mamãe, vamos fazer com a farinha de trigo? Eu falei, vamos. O que aconteceu com a pizza dela? Ficou 100 vezes melhor, gente. Ela falou, mamãe, mas por que a professora Cíntia faz com farinha de aveia? Então, assim, eu falei, não sei, filha, pergunta para ela. Ela deve ter uma resposta para você. A grande verdade é que a gente deve rodiziar essas farinhas, dependendo da preparação, a gente vai usar o trigo, vai usar, sei lá, eu faço um bolo lá em casa que é com farinha, que não é farinha, né, mas é amêndoa triturada. É o bolo que sai uma fortuna, mas é o bolo dia rico, né, que a gente faz esse bolo. E é maravilhoso. E aí você está usando a farinha de amêndoa ali. Então, acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, essa versatilidade. E será que precisa de farinha? Tem uma série de preparações, você vai fazer uma torta, você pode usar grão de bico de massa, você não precisa colocar farinha nenhuma, tá? Então, levem a história da Ana aí da farinha de trigo. Bem mais flexível do que imaginava também. Muito bem. E a segunda pergunta, que na verdade é quase até uma dica de um insight aí para os nutricionistas, pode oferecer como brinde, incentivo, um mix de temperos para os pacientes? O que vocês acham? Maravilhoso. Se quiserem, sei lá, oferecer um muffin, qualquer coisa, eu acho que sim. Mas eu acho que tem que, a prescrição, como eu disse, né, a gente tem todas as 10 etapas que eu considero muito importantes em consulta e não necessariamente entregar alguma coisa para o paciente, tá? Porque, de repente, esse mix ele fica ali na bolsa e o que a gente precisa é usar o tempo de consulta para fazer o máximo de conscientização. Então, trabalhar com as ferramentas educacionais, trabalhar com a mudança de comportamento, isso é infinitamente mais importante do que oferecer alguma coisa para o paciente. Seja industrializado, aqueles kits que o pessoal sai da consulta ali com os brindes, ou com uma coisa super natural, eu não acho ruim, e eu também não entendo, acho que não tem nenhum conflito isso, mas entender que isso é o além, né? É outra coisa, sabe? Mas não precisa disso num processo de mudança. Alguma pergunta aqui da audiência nesse momento? Ela pode levar o microfone. Mais alguma questão? Muito obrigada, doutora Anne. Acho que ela fica, já anunciaremos a próxima palestrante.